Lista de espera SISU 2023, qual lista roda mais? Esse é o tema do nosso Carná SISU de hoje. Eu trouxe dados para a gente entender qual lista de espera vale a pena, e lista de espera é uma excelente opção. Roda muito, muita gente é chamada na lista, então não fique aí sem esperança se você não está conseguindo se encaixar dentro das vagas do SISU. A gente precisa dominar esses conceitos todos, né? Então, fiz aqui uma apresentação para que a gente consiga entender bem. Assista com atenção que aqui eu vou trazer dados importantes da UFMG, da UFBA, de várias faculdades diferentes, da UFO, e aqui é o nosso Carná SISU para sua aprovação. E aí é o seguinte, sobre a lista de espera, eu coloquei 4 coisas importantes. Quanto mais vagas, mais roda. Então, se a gente tem ali, nossa, eu estou entre 2 faculdades, eu estou na posição 4 de 160 vagas, e eu estou na posição 4 de 3 vagas, poxa, eu tenho mais chance de ser chamado na que tem mais vagas. Uma coisa que acontece muito também, quanto mais comprovação, mais comum que rode. Então, é comum, por exemplo, que quando a gente tem uma cota de renda, PPI, né, que é preto, pardo, indígena, e escola pública, ela costuma, geralmente, rodar mais do que uma cota que é só escola pública. Por quê? Porque a comprovação ela é mais simples e muita gente perde vaga nessa questão da comprovação, tanto de renda quanto nessa questão étnico-racial. Então, algumas comissões, inclusive, elas são mais rígidas. A UFES é uma comissão mais rígida, historicamente. A UFPE também. Por exemplo, em 2020, 49% dos aprovados nas cotas raciais da UFPE foram aprovados pela comissão. Ou seja, 50% ou nem apareceram ou foram reprovados. Então, são listas que rodam um pouco mais por causa dessa questão da comprovação, de um passo a mais que é dado. Segundo ponto muito importante, se você quer passar, se você passar em alguma das opções, primeira ou segunda opção, você não pode ficar na lista. Isso mudou há alguns anos e todos os anos eu recebo direct de pessoas que perderam a vaga, sim. Então a pessoa falou assim, Sassá, eu queria fazer medicina na UFMG, mas eu coloquei nutrição também, porque eu queria ter uma aprovação e tudo mais. Aí ela passa em nutrição e ela não pode ficar na lista de espera, sendo que ela passaria na lista de espera. Então, só coloque opções que realmente façam sentido para você. E se você quiser, você pode nem colocar segunda opção, tá? Eu estou fazendo vários vídeos sobre isso. Algumas vezes isso vale a pena. Terceiro ponto importante é que quem está na lista de espera pode concorrer ao ProUni, pode concorrer ao SISU do segundo semestre, são processos independentes. E algumas pessoas têm uma estratégia pensando no SISU do segundo semestre. Então, vou fazer inclusive um vídeo mostrando quais faculdades aderem ao SISU do segundo semestre. Mas, por exemplo, tem uma aluna minha, a Martina, ela estava bem pertinho da lista da UFMG, e ela queria muito o UFMG. Ela falou, vou colocar só essa opção, ela passaria em praticamente todas as outras de Minas, mas eu vou deixar só essa opção. Mas eu sei que no segundo semestre tem a UFJF, que era uma excelente opção para ela, e aí eu não vou perder a nota desse ano. É uma boa estratégia, sim, quando a gente pensa em termos gerais. Talvez você tenha caído aqui de paraquedas, né? Então, eu sou Sabrina Oliveira, as pessoas me chamam de Sassá ou Fada da Aprovação, e eu oriento estudantes que querem passar em medicina na questão do cronograma, do jeito de estudar, em todos esses pilares que fazem muita diferença para a aprovação. Por exemplo, estratégia de prova e SISU. A maioria dos cursinhos, escola, até mentorias, não cuidam dessa questão do SISU, a pessoa está perdida. E um dos pontos aí que eu sei que faz toda a diferença é ter esse acompanhamento próximo no SISU. Então, a gente analisa nota de corte, tudo isso. Então, aproveite e se inscreva aqui no canal se você quer ter aí meu conhecimento para te ajudar na sua aprovação, tá bom? E aí, trouxe alguns dados para a gente analisar. Esse aqui é o da UFMG. Observa aqui comigo. Tem 80 vagas em cada semestre na ampla concorrência. Na modalidade 1.2 tem 20 e 19. Então, as modalidades que mais tem vagas. Ampla concorrência, 1.2, 2.2, 3.2 e 4.2. Modalidades que mais chamaram, ampla concorrência, 1.2, 2.2, 3.2 e 4.2. Uma coisa interessante, a gente vê aqui, ó. Na 2.2 chamou menos. Por quê? Porque a 2.2 tinha menos coisa para comprovar do que essas outras. Então, é uma coisa, né, do que, por exemplo, acho que, se não me engano, a 1.2 e a 3.2. Então, é uma das coisas que faz diferença. Na semana passada, né, ninguém esperava isso, a UFMG liberou a 11ª chamada. Então, aqui está até a 10ª chamada. Ninguém esperava por quê? Porque a gente está em 2023.
e as pessoas foram chamadas para o segundo semestre do ano passado, aí elas vão ter a matrícula trancada e vão começar esse ano. Mas eu achei ótimo, né? Mais 6 pessoas da ampla concorrência aí que entraram, mais gente aí que entrou, né? Já liberou aí esse SISU. Então, só para a gente ter uma ideia, na UFMG aconteceu uma coisa muito interessante, porque a chamada da nota regular do ano passado foi 811. E da última chamada dessa que eles liberaram agora, não foi nem essa aqui, ó, que já era muita diferença, 795, foi 793, 18 pontos de diferença. Só que eu não espero isso de forma alguma desse ano, tá? Eu vou te mostrar aqui. Trouxe alguns históricos para a gente entender. Como eu consigo avaliar a minha chance de aprovação em uma lista de espera? A primeira coisa, a gente precisa olhar. Quanto mais vaga, mais roda, tá? Então, a gente tem que olhar número de vagas, sua diferença para a nota de corte, a sua posição, e depois eu vou fazer um vídeo explicando que a posição ali no SISU ela é diferente da posição da lista de espera. Geralmente, você vai subir na posição, é uma coisa boa. E a gente precisa ver também o histórico de chamadas. Então, eu recebo um tanto de direct assim, Sassá, eu tô na 6ª posição da lista, né? Aí nem a lista ainda, né? É de excedente, beleza. Eu falo assim, peraí, se for 6ª posição do FMG, tá muito bem em ampla. Mas se for 6ª posição na UFES, tá complicado, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no histórico, sabendo o seguinte. SISU 2021 foi um ponto fora da curva. Por quê? Porque o SISU foi em abril. Então, quem tinha passado em vestibular próprio, vestibular próprio de São Paulo, o UEM, o UEL, o FPR, já tinha começado as aulas. Então, foi um SISU que chamou muito pouco. Então, a gente não toma ele tanto como parâmetro, porque todos os outros, o SISU geralmente é fevereiro, tá bom? E aí, mais do que a nota de corte, a gente vai olhar a sua posição. Então, olha só. No FMG, o que a gente tem de histórico? Chamam 67 pessoas, 81, 57, 55 mais 6, 61. Então, uma média de 60 pessoas, né? E pensando aí que tem 160 vagas de ampla. A UFC, 11, 11, 10, aquele ponto fora da curva, e 13. Tá? Então, uma média aí, vamos pôr aí umas 11 pessoas. Aqui, a UFO, 19, 14, 9, 11, 9 naquele pontinho fora da curva e 17. Então, sei lá, uns 11, 12, né? A gente tá dentro ali de uma média. A UFES, chama uma pessoa, 2 e 2. Poxa, arriscado. E a FURG, 17, 5 e 9. A FURG varia muito. E a UFBA de Vitória da Conquista? Aqui a gente tem aqui, peraí, passei muitos. 5, 4, 8, 1 e 3, né? Então, ali uns 3, 4, né? A UFOP, olha só, ela tem SISU primeiro semestre e segundo. No segundo, ela chama muito mais do que no primeiro e a UFSJ também. Então, é comum, às vezes a pessoa ela aplica ali no SISU do segundo semestre, mas ela continua estudando, ou ela aplica ali no SISU do segundo semestre, mas ela já está fazendo uma faculdade, ela não vai. Então, olha só, primeiro semestre, 1, 3, 10. Ponto de fora da curva aqui também. E segundo semestre, 16, 7 e 23. Então, aqui, na UFOP, valeria mais a pena arriscar uma lista de espera no segundo semestre. A UFSJ Divinópolis, então um campus um pouquinho menor, né? 0 pessoas, 3, 1 e 2. Né? Fico pensando aqui, a primeira pessoa da lista de espera aqui, gente, que sofrimento, né? É mais no segundo semestre, 9, 5, 3 e 11. O FV, histórico de chamar pouca gente, 5, 4, 1 e 3. Então, assim, o que eu fico tranquilo? Tranquilo não tem, né, gente? Senão não é SISU. Mas, assim, olha, eu tô na metade aqui da média. Poxa, provavelmente não teve nenhum acontecimento fora do padrão, igual o SISU 2021, que o Enem, que geralmente em novembro foi janeiro, né, o Enem 2020. Então, a gente ficaria ali com esperanças. Tranquilo não, senão não é SISU, né? E aqui as duas últimas que eu trouxe para você. Se quer de outra, gente, esses dados são super difíceis. Eu e a minha equipe, a gente se esforça muito para pegar. Coloca nos comentários qual você quer, que eu faço com todo carinho. Aí aqui, UFBA Salvador. 5, 5, 10, 2 e 3. E o FJF. 6, 2, 2, 2, 8. Então aqui, por exemplo, se você estivesse no segundo colocado ali da lista, beleza, eu ficaria com esperanças, mas mais que isso a gente fica muito em dúvida. Mas, por outro lado, a gente sabe, poxa, o FJF abre no SISU do segundo semestre. Geralmente, uma nota de corte menor. Então, beleza, né? A gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Apesar disso, a gente tem alguns pontos que a gente precisa ficar atento. Nesse momento, a gente precisa de olhar muito
o histórico para as cotas também. Então, a dificuldade das cotas é que às vezes tem um número muito pequeno de vagas. E algumas vezes a gente tem ali 2 vagas, 4 vagas. E aí, um tanto que faria sentido é a gente pensar em metade, pelo menos metade do número de vagas. Então, sei lá, tem 6 vagas. Se eu estou em 30º na lista de espera, poxa, eu tenho que rodar todas as vagas tantas vezes. Mas assim, não, tem 30 vagas, eu estou em 15º. Às vezes acontece, igual aconteceu ali na UFMG quando a gente olha na modalidade de cotas. Se a gente voltar ali para a modalidade de cotas da UFMG, e pera que tem uma surpresa para você aqui no final, hein? Olha, se a gente olhar aqui, o que a gente vê? Que aqui, olha, a gente tinha aqui, ó, 39 vagas, né? Aqui a gente tem mais ou menos isso aí também, 39 vagas. E aí, o que a gente tem de chamadas das 39, né? Olha, a gente teve, né, chamou na lista de espera até o 19º, até o 18º, e aí são as posições chamadas, não necessariamente todo mundo entrou ali, né? Mas são as posições chamadas. E agora, o que eu recomendo que você faça? Então, a gente tem um simulador que ele é sensacional e ele compara a sua nota com todas as parciais de acordo com o peso. Eu recomendo que você use esse simulador, o site dele está aqui, ele é gratuito. Use o simulador, veja como você está. Entre no grupo de WhatsApp sobre o SISU, que a gente está colocando pontos todos os dias, esses dados todos eu vou mandar lá, para que você tome a melhor decisão para a sua aprovação. Então, esteja inscrito aqui no canal, entre no grupo e eu estou na torcida para a sua aprovação.